O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Vridra Única Partva. Capítulo 257. Vyasa vai aos Pandavas. Conversa sobre renascimento, frutos das ações. Vaisampayana continuou, residindo nas florestas, ó touro da raça Bharata, os Pandavas de grande alma passaram 11 anos em uma situação miserável. E embora merecendo felicidade, aqueles principais dos homens, meditando sobre as suas condições, passavam os seus dias tristemente, vivendo de frutas e raízes. E aquele sábio real, Yudhishthira de braços poderosos, refletindo que o extremo da miséria que tinha acontecido aos seus irmãos era devido ao seu próprio erro, e se lembrando daqueles sofrimentos que tinham resultado da sua ação de jogar, não podia dormir pacificamente. E ele sentiu como se o seu coração tivesse sido perfurado por uma lança. E se lembrando das palavras duras do filho de Suta, o Pandava, reprimindo o veneno de sua ira, passou seu tempo em aparência humilde, suspirando pesadamente. E Arjuna e ambos os gêmeos e a ilustre Draupadi, e o poderoso Bhima, ele que era o mais forte de todos os homens, sentiam a dor mais pungente ao olharem para Yudhishthira. E pensando que restava somente pouco tempo de seu exílio, aqueles touros entre homens, influenciados pela raiva e esperança e por recorrerem a vários esforços e aplicações, fizeram seus corpos quase assumirem formas diferentes. Depois de pouco tempo, aquele asceta poderoso, Vyasa, o filho de Satyavati, foi lá para ver os Pandavas. E, vendo-se aproximar, o filho de Kunti, Yudhishthira, se adiantou e recebeu devidamente aquele de grande alma. E tendo gratificado Vyasa por reverenciá-lo, o filho de Pandu de sentidos subjugados, depois que o rishi estava sentado, sentou-se diante dele, desejoso de escutá-lo. Observando seus netos magros e vivendo na floresta dos produtos da selva, aquele sábio poderoso, movido por compaixão, disse estas palavras, com voz sufocada em lágrimas: ó Yudhishthira de braços poderosos, ó tu melhor das pessoas virtuosas, aqueles homens que não realizam austeridades ascéticas nunca alcançam grande felicidade neste mundo. As pessoas sentem felicidade e tristeza alternadamente, pois sem dúvida, ó touro entre homens, nenhum homem sempre desfruta de felicidade ininterrupta. Um homem sábio dotado de sabedoria elevada, sabendo que a vida tem seus altos e baixos, não é nem cheio de alegria nem de dor. Quando a felicidade vem deve-se desfrutar dela, quando a tristeza vem deve-se suportá-la, como um semeador de colheitas deve aguardar sua época. Nada é superior ao ascetismo, por meio do ascetismo uma pessoa obtém resultado poderoso. Saibas, ó Bharata, que não há nada que o ascetismo não possa alcançar. Verdade, sinceridade, liberdade de raiva, justiça, autocontrole, restrição das faculdades, liberdade de malícia, inocência, santidade, e mortificação dos sentidos, esses, ó o poderoso monarca, purificam uma pessoa de ações meritórias. Pessoas tolas viciadas em maus hábitos e modos bestiais obtêm nascimentos animalescos depois da morte e nunca desfrutam de felicidade. O fruto das ações feitas neste mundo é colhido no próximo. Portanto, uma pessoa deve reprimir seu corpo por meio de ascetismo e da observância de votos. E, ó rei, livre de astúcia e com o espírito alegre, uma pessoa deve, segundo seu poder, conceder doações, depois de se curvar ao recebedor e lhe prestar homenagem. Uma pessoa que fala a verdade obtém uma vida desprovida de dificuldades. Uma pessoa desprovida de raiva obtém sinceridade, e alguém livre de malícia obtém contentamento supremo. Uma pessoa que subjugou seus sentidos e suas faculdades internas nunca conhece tribulação, nenhuma pessoa de sentidos subjugados é afetada pela tristeza no auge da prosperidade de outro. Um homem que dá a todo mundo o seu devido, e o concessor de benefícios, obtém felicidade, e consegue todos os objetos de prazer, enquanto um homem livre de inveja colhe tranquilidade perfeita.
Aquele que honra aqueles a quem honra é devida obtém nascimento em uma linhagem ilustre, e aquele que subjugou seus sentidos nunca obtém infortúnio. Um homem cuja mente segue o bem, depois de ter pago a sua dívida com a natureza, por causa disso, nasce novamente dotado de uma mente justa. Yudhishthira disse: ó o eminentemente virtuoso, ó o sábio poderoso, entre a concessão de doações e a prática de ascetismo, qual tem maior eficácia no próximo mundo, e qual é a mais difícil de praticar? Vyasa disse: não há nada, ó filho, nesse mundo mais difícil de praticar do que a caridade. Os homens anseiam muito por riqueza, e a riqueza também é conseguida com dificuldade. Não só isso, renunciando até a própria vida preciosa, homens heroicos, ó magnânimo, entram nas profundezas do oceano e da floresta por causa de riqueza. Por riqueza, alguns se dirigem à agricultura e à criação de gado, e alguns entram em servidão. Portanto, é extremamente difícil se desfazer da riqueza que é obtida com tal incômodo. Já que nada é mais difícil de praticar do que a caridade, portanto, em minha opinião, a concessão de benefícios é superior a tudo. Especialmente deve-se ter em mente que lucros bem merecidos devem, em tempo e lugar apropriados, ser doados para homens piedosos. Mas a concessão de lucros mal adquiridos nunca podem resgatar o doador do mal do renascimento. É declarado, ó Yudhishthira, que por entregar, em um espírito puro, mesmo um presente pequeno no momento devido e para um recebedor digno, um homem obtém fruto inesgotável no mundo seguinte. Em relação a isso é citada como exemplo a história antiga a respeito do resultado obtido por Mudgala, por ter doado somente um drona, uma quantidade muito pequena de grãos. Capítulo 258. Cereais de Mudgala e Durvasa. Yudhishthira disse: porque aquele de grande alma doou um drona de grãos. E, ó eminentemente piedoso, a quem de que maneira prescrita ele o doou? Conta-me isso. Sem dúvida, eu considero como tendo dado frutos à vida daquela pessoa virtuosa, com cujas práticas o próprio possuidor dos 6 atributos, testemunhando tudo, fica bem satisfeito. Vyasa disse: vivia, ó rei, em Kurukshetra um homem virtuoso sábio, de nome Mudgala. E ele era sincero, e livre de malícia, e de sentidos subjugados. E ele costumava levar os modos de vida Sila e Unsha. E, embora vivendo como um pombo, ainda assim ele de austeridades poderosas acolhia seus convidados, celebrava o sacrifício chamado Estikrita, e realizava outros ritos. E aquele sábio junto com seu filho e mulher comia por uma quinzena, e durante a outra quinzena levava a vida de um pombo, coletando um drona de milho. E celebrando os sacrifícios da Arsa e Paurnamásia, ele desprovido de fraude costumava passar seus dias pegando o alimento que restava depois que as divindades e os convidados tinham comido. E em dias lunares propícios, aquele senhor dos 3 mundos, o próprio Indra, acompanhado pelos celestiais costumava, ó monarca poderoso, compartilhar do alimento oferecido em seu sacrifício. E ele, tendo adotado a vida de um Muni, com o coração alegre nutria seus convidados também com comida nesses dias. E conforme ele de grande alma distribuía seu alimento prontamente, o restante do drona de grãos aumentava logo que um convidado aparecia. E em virtude do espírito puro no qual o sábio doava aquele alimento dele aumentava tanto que centenas e mais centenas de brahmanes eruditos eram alimentados com ele. E, ó rei, veio a ocorrer que, tendo ouvido a respeito do virtuoso Mudgala cumpridor de votos, o Muni Durvasa, tendo somente o espaço como sua cobertura, ou seja, seus acessórios gastos como os de um louco, e sua cabeça sem cabelo, chegou lá proferindo, ó Pandava, várias palavras insultantes. E tendo chegado lá aquele melhor dos Munis disse para o Brahmane: saibas, ó o principal dos Brahmanes, que eu vim para cá procurando por comida. Imediatamente Mudgala disse ao sábio: tu és bem-vindo.
E então oferecendo àquele asceta louco, afetado pela fome, água para lavar os pés e boca, aquele cumpridor do voto de alimentar convidados respeitosamente colocou diante dele a alimentação excelente. Afetado pela fome, o riche frenético esgotou completamente o alimento que lhe tinha sido oferecido. Imediatamente Mudgala o supriu novamente com comida. Então, tendo comido todo aquele alimento, ele sujou seu corpo com as sobras impuras e foi embora como tinha vindo. Dessa maneira, durante a próxima estação, ele veio novamente e comeu toda a comida abastecida por aquele sábio que levava o modo de vida Unsha. Nisto, sem ele mesmo compartilhar de nenhum alimento, o sábio Mudgala novamente se engajou em coletar grãos, seguindo o modo Unsha. A fome não podia perturbar a sua equanimidade. Nem ira, nem astúcia, nem um senso de degradação, nem a agitação podiam entrar no coração daquele melhor dos Brahmanes, levando o modo de vida Unsha junto com seu filho e sua mulher. Desse modo, Durvasa, tendo tomado uma decisão, durante estações sucessivas, se apresentou por 6 vezes diferentes perante aquele melhor dos sábios que vivia segundo o modo Unsha. Ainda assim aquele Muni não pôde perceber nenhuma agitação no coração de Mudgala, e ele encontrou puro o coração do asceta de alma pura sempre puro. Nisto, bem satisfeito, o sábio se dirigiu a Mudgala, dizendo: não há outro ser inocente e caridoso como tu sobre a terra. A fome aguda afasta para longe o senso de virtude e priva as pessoas de toda a paciência. A língua, amando as septes, atrai os homens em direção a eles. A vida é sustentada pelo alimento. A mente, além do mais, é inconstante, e é difícil mantê-la em submissão. A concentração da mente e dos sentidos certamente constituem austeridades ascéticas. Deve ser difícil renunciar em um espírito puro a uma coisa ganha por meio de dores. Ainda assim, ó Opio, tudo isso foi devidamente realizado por ti. Em tua companhia nós nos sentimos obsequiados e gratificados. Autodomínio, fortaleza, justiça, controle dos sentidos e de faculdades, piedade e virtude, esses todos estão estabelecidos em ti. Tu pelas ações conquistaste os diferentes mundos e assim obtiveste admissão em caminhos de beatitude. Até os habitantes do céu estão proclamando os teus imensos atos de caridade. Ó cumpridor de votos, tu irás para o céu no teu próprio corpo. Enquanto o Muni Durvasa estava falando dessa maneira, um mensageiro celeste apareceu perante Mudgala, sobre um carro unido a cisnes e grãos, forrado com um maravilhoso trabalho de sinos, perfumado com fragrância divina, pintado pitorescamente, e possuidor do poder de ir em todos os lugares à vontade. E ele se dirigiu ao sábio Brahmane, dizendo: ó sábio, sobe nesta carruagem e ganha pelas tuas ações. Tu obtiveste o fruto do teu ascetismo. Quando o mensageiro dos deuses estava falando dessa maneira, o sábio disse a ele: ó mensageiro divino, eu desejo que tu descrevas para mim os atributos daqueles que residem lá. Quais são suas austeridades, e quais seus propósitos? E, ó mensageiro dos deuses, o que constitui a felicidade no céu, e quais são as desvantagens dele? É declarado por homens virtuosos de boa linhagem que a amizade com pessoas virtuosas é contraída por somente andar 7 passos com elas. Ó Senhor, em nome dessa amizade eu te peço, sem hesitação dize-me a verdade e o que é bom para mim agora. Tendo-te ouvido, eu irei decidir, segundo as tuas palavras, o rumo que eu devo seguir. Sila e Unsha. Colher para sustento espigas de milho e 2 grãos individuais, deixados sobre o campo por agricultores. Depois que eles reuniram e levaram embora os feixes, são chamados de modos de vida Sila e Unsha. Capítulo 259. Descrição do céu. Mudgala recusa e fixa a mente em atingir para Brahma. O mensageiro dos deuses disse: ó grande sábio, tu tens compreensão simples, já que, tendo garantido a felicidade celeste que traz grande honra, tu ainda estás deliberando como uma pessoa ininteligente.
ó Muni, aquela região que é conhecida como o céu existe lá acima de nós. Aquelas regiões se elevam no alto, e são providas de caminhos excelentes, e são, ó o sábio, sempre percorridas por carros celestes. Ateus, e pessoas mentirosas, aquelas que não praticaram austeridades ascéticas e aquelas que não realizaram grandes sacrifícios, não podem se dirigir para lá. Só homens de almas virtuosas, e aqueles de espíritos subjugados, e aqueles que têm suas faculdades em submissão, e aqueles que têm controlado seus sentidos, e aqueles que estão livres de malícia, e pessoas dedicadas à prática de caridade, e heróis, e homens que portam marcas de batalha, depois de terem, com sentidos e faculdades subjugados, realizado os ritos mais meritórios, alcançam aquelas regiões, ó Brahmane, capazes de serem obtidas somente por ações virtuosas, e habitadas por homens piedosos. Lá, ó Mudgala, estão estabelecidos separadamente miríades de mundos belos, brilhantes, e resplandecentes que concedem todos os objetos de desejo, possuídos por aqueles seres celestes, os deuses, os sadias, e os vaisvas, os grandes sábios, yamas, e os dharmas, e os gandharvas e as apsaras. E lá está aquele monarca das montanhas, o dourado Meru, se estendendo sobre um espaço de 33.000 yojanas. E lá, ó Mudgala, estão os jardins sagrados dos celestiais, com Nandana encabeçando-os, onde se divertem as pessoas de atos meritórios. E nem fome, nem sede, nem lassidão, nem temor, nem nada que seja repugnante ou infausto se encontra lá. E todos os odores daquele local são encantadores, e todas as brisas deliciosas ao toque. E todos os sons lá são cativantes, ó o sábio, para o ouvido e o coração. E lá não há dor, nem decrepitude, nem trabalho, nem arrependimento também. Aquele mundo, ó Muni, obtido como o resultado das próprias ações de alguém, é dessa natureza. As pessoas se dirigem para lá em virtude de seus atos meritórios. E os corpos daqueles que moram lá aparecem resplandecentes, e isso, ó Mudgala, só em virtude das suas próprias ações, e não devido aos méritos de pais ou mães. E lá não há nem suor, nem fedor, nem urina. E, lá, ó Muni, o pó não suja as roupas das pessoas. E suas guirlandas excelentes, perfumadas com fragrância divina, nunca desbotam. E, ó Brahmane, eles atrelam carros como este que eu trouxe. E, ó sábio poderoso, desprovidos de inveja e dor e fadiga e ignorância e malícia, os homens que alcançaram o céu moram naquelas regiões alegremente. E, ó touro entre os munis, cada vez mais sublimes acima de tais regiões existem outras dotadas de virtudes celestes superiores. Dessas, as regiões belas e resplandecentes de Brahma são as principais. Para lá, ó Brahmane, se dirigem os rishis que foram santificados por meio de ações meritórias. E lá moram certos seres chamados Ribus. Eles são os deuses dos próprios deuses. Suas regiões são supremamente abençoadas, e são adoradas até pelas divindades. Eles brilham por sua própria luz, e concedem todo objeto de desejo. Eles não sofrem dores que mulheres podem causar, não possuem riqueza mundana, e estão livres de fraude. Os ribos não subsistem de oblações, nem mesmo de ambrosia. E eles são dotados de tais formas celestes que eles não podem ser percebidos pelos sentidos. E esses deuses eternos dos celestiais não desejam felicidade por causa da felicidade, nem mudam na revolução de um kalpa. Onde, de fato, está a sua decrepitude ou dissolução. Para eles não há nem êxtase, nem alegria, nem felicidade. Eles não têm nem felicidade nem tristeza. Porque eles deveriam ter raiva ou aversão então, ó Muni? Ó Mudgala, seu estado supremo é cobiçado até pelos deuses. E aquela emancipação suprema, difícil de alcançar, nunca pode ser obtida por pessoas sujeitas ao desejo. O número daquelas divindades é 33. Para as suas regiões se dirigem homens sábios, depois de terem cumprido votos excelentes, ou concederem doações de acordo com a lei. Tu também alcançaste facilmente esse êxito por meio de tuas caridades.
por refulgência exposta em virtude de tuas austeridades ascéticas, desfruta daquela condição obtida por meio de tuas ações meritórias. Essa, ó Brahmane, é a bem-aventurança do céu que contém vários mundos. Assim eu descrevi para ti a bênção das regiões celestes. Ouve agora de mim algumas das desvantagens dele. Que nas regiões celestes uma pessoa, enquanto colhe o fruto das ações já realizadas, não pode estar empenhada em quaisquer outras, e que ela deve desfrutar das consequências das primeiras até que elas estejam completamente esgotadas, e, além disso, que ela está sujeita a cair depois de ter esgotado totalmente o seu mérito, formam, em minha opinião, as desvantagens do céu. A queda de uma pessoa cuja mente foi imersa em felicidade, deve, ó Mudgala, ser proclamada como uma imperfeição. E o descontentamento e o lamento que devem seguir a permanência de alguém em uma base inferior depois que ele desfrutou de regiões mais auspiciosas e brilhantes deve ser difícil de suportar. E a consciência daqueles acerca da queda é entorpecida, e também agitada por emoções. E quando as guirlandas daqueles prestes a caírem se desvanecem, o temor invade os seus corações. Esses inconvenientes imensos, ó Mudgala, se estendem até as regiões de Brahma. Nas regiões celestes, as virtudes dos homens que realizaram ações virtuosas são incontáveis. E, ó Muni, este é outro dos atributos dos decaídos, que, por razão de seus méritos, eles tomam nascimento entre os homens. E então eles obtêm grande ventura e felicidade. Se uma pessoa, no entanto, não pode adquirir conhecimento aqui, ela obtém um nascimento inferior. Os frutos das ações feitas neste mundo são colhidos no próximo. Este mundo, ó Brahmane, é declarado como sendo das ações, os outros, como os dos resultados. Assim eu, ó Mudgala, questionado por ti, descrevi tudo para ti. Agora, ó piedoso, com tua permissão, nós partiremos comodamente com velocidade. Vyasa continuou. Tendo ouvido esse discurso, Mudgala começou a refletir. E tendo deliberado bem aquele melhor dos munis, falou desta maneira para o mensageiro celeste. Ó mensageiro dos deuses, eu me curvo a ti. Ó Senhor, vai em paz. Eu não tenho nada a ver com felicidade nem com o céu que tem esses defeitos proeminentes. As pessoas que desfrutam do céu sofrem, afinal, tristeza enorme e extremo desgosto neste mundo. Portanto, eu não desejo o céu. Eu procurarei por aquela região inexaurível, se dirigindo para a qual as pessoas não têm que lamentar, ou ser atormentadas, ou agitadas. Tu descreveste para mim esses grandes defeitos pertencentes às regiões celestes. Agora descreve para mim uma região livre de imperfeições. Nisso o mensageiro celeste disse, acima da residência de Brahma há o supremo lugar de Vishnu, puro, e eterno, e luminoso conhecido pelo nome de Parabrahman. Para lá, ó Brahmane, não podem ir pessoas que são apegadas aos objetos dos sentidos, nem podem aqueles que estão sujeitos à arrogância, cobiça, ignorância, raiva e inveja, ir para aquele local. São só aqueles que estão livres de afeição, e livres de orgulho, e livres de emoções divergentes, e aqueles que reprimem seus sentidos, e aqueles dados à contemplação e yoga, que podem ir para lá. Tendo ouvido essas palavras, o Muni se despediu do mensageiro celeste, e aquele virtuoso, levando o modo de vida Unsha, assumiu perfeito contentamento. E então elogio e crítica se tornaram iguais para ele, e um fragmento de tijolo, pedra, e ouro assumiram um mesmo aspecto aos seus olhos. E se utilizando dos meios para alcançar Brahma, ele se tornou sempre dedicado à meditação. E tendo obtido o poder por meio do conhecimento, e adquirido compreensão excelente, ele alcançou aquele estado supremo de emancipação que é considerado eterno. Portanto, tu também, ó filho de Kunti, não deves sofrer. Tu foste realmente privado de um reino próspero, mas tu recuperarás por meio das tuas austeridades ascéticas.
Tristeza depois de felicidade, e felicidade depois de tristeza revolvem alternadamente ao redor um homem, assim como o ponto de circunferência de uma roda ao redor do eixo. Depois que o 13º ano tiver passado, alto de poder incomensurável, tu regressarás ao reino possuído antes de ti por teu pai e avô. Portanto, que a febre do teu coração pereça. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso para o filho de Pandu, o venerável Vyasa voltou para seu eremitério para o propósito de realizar austeridades.